Durante participação no Bastidores CNN de hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre a possibilidade de o presidente Lula realizar mudanças na esplanada dos ministérios em 2025. De acordo com o ministro, dois critérios serão considerados nessa possível reforma ministerial: a avaliação do desempenho dos atuais titulares e o quadro político das eleições presidenciais de 2026. O tempo do presidente, ele que estabelece esse tempo, né? Eu sei que nós estamos entrando para o segundo tempo do jogo, né? Como o governo está terminando o segundo ano, é como se fosse entrar num segundo tempo do jogo, onde é o tempo da colheita, como diz o presidente Lula, onde tudo que era necessário aprovar foi aprovado. É o momento dos ministros e ministras, né, irem cada vez mais atrás da colheita, poder divulgar isso, poder mostrar as ações do governo. E nós sabemos também que o segundo tempo do jogo também, muita gente já fica olhando lá em 2026, né, o processo de disputa e de reeleição, né, que vai acontecer, as acomodações políticas, isso sempre acontece em outros governos também nesse segundo tempo. Eu acho natural, num segundo tempo de governo, né, Uribe, que os partidos políticos, sobretudo aqueles, né, que manifestam cada vez mais o desejo de estar com o presidente Lula, de estar no governo, de caminhar com o presidente Lula com esse projeto em 2026, acho natural que venham também fazer uma avaliação da sua participação no governo, de espaços que eventualmente possam querer almejar, né? Isso nunca foi tratado porque o presidente Lula nunca tratou com ninguém sobre uma reforma ministerial. Mas acho natural que isso aconteça, esse debate aconteça nesse momento, sobretudo agora no final de ano, depois o mês de janeiro. Vamos aguardar os próximos dias aí e o tempo sempre estabelecido pelo presidente Lula. Ô, Jussara, tem uma coisa que caracteriza o ministro Alexandre Padilha, que ele gosta dessas analogias de futebol, embora na última vez que ele fez isso ali do rebaixamento, o PT ainda não saiu do Z4, tomou bronca da própria presidente do partido, Gleisi Hoffmann, né? Agora, mas mantendo então essa analogia futebolística, no futebol, o futebol nosso, ao contrário, por exemplo, do futebol americano, não dá para você trocar o time inteiro, como acontece, lá sai o time do ataque, entra o time da defesa, aqui você faz uma outra mudança, ok. Quais são essas potenciais mudanças, Jussara? Agora, e quem que quer entrar em campo, né? Quem são aqueles que estão no banco e querem mais espaço nesse campo, o special team, se fosse futebol americano? A gente sabe quem é, né? Mas conta um pouco mais pra gente, Jussara. Oi, Yuri, eu vou te contar um bastidor da foto, aquela foto que a gente, antes do intervalo, exibiu para os ministros ali, quase que em posição de jogador de futebol. Sim. E aí, uma brincadeira que rolou ali naquele almoço no Alvorada com o presidente Lula, entre alguns ministros, era que eles perguntavam assim, quem que vai estar aqui no próximo ano, né? Porque o presidente Lula, embora não tenha falado com eles sobre a reforma ministerial, nos bastidores isso se fala bastante e tem também, claro, toda essa expectativa, porque eles, claro, agentes políticos estão vendo a pressão ocorrer de todos os lados. Aí você me fala, quem quer entrar em campo? Tem gente, foi nessa foto aí, ó, tipo uma foto de futebol, não parece mesmo? Total, com muito mais de 11 jogadores, né? Mas beleza. E aí o que eles me dizem é o seguinte, que hoje em dia, que agora o Centrão vem pressionando, por causa dessa relação com o governo, né, esse último ano, essa negociação difícil, o Centrão tem argumentado que precisa de pastas mais robustas, quer mais espaço na esplanada, pastas mais importantes. Então, isso é um ponto, como disse o ministro Padilha, que agora é um momento ali de acomodação política. Então, isso o presidente Lula deve levar em consideração. Mas, além disso, para pegar uma outra analogia que o próprio ministro fez, citando o presidente Lula, que é a questão da colheita, que agora, 2025, será o ano da colheita. Mas aí fica o questionamento, será que todo mundo semeou o quanto o presidente queria? Porque há dúvidas disso também. Há uma série de cobranças que o presidente ali já fez explicitamente. A gente cita aqui a questão da Secretaria Especial de Comunicação, que o presidente já foi claro, que disse que vai ter mudança. Inclusive, o marqueteiro Sidônio Palmeira é o cotado, de fato, para ficar com a pasta. Estava lá nessa foto, né? Mesmo sem ser ministro ainda.
Exatamente. E aí, essa saída do ministro Paulo Pimenta deve gerar uma dança das cadeiras no Planalto também, para além da própria esplanada dos ministérios. Bem, agora, essa expectativa, como também disse o ministro Padilha, é o tempo do presidente Lula. O que dá para a gente ouvir aqui nos bastidores é que há uma expectativa, sim, de que isso só ocorra depois, claro, da eleição da mesa da Câmara e do Senado. Pois é, até porque os dois que estão deixando as mesas da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, volta e meia, são colocados como opções. Mas, Favete, queria te ouvir um pouco do quanto, pegando o gancho do que o ministro falou, olhar para 2026. Só que o que a Jussara também colocou, não dá para deixar de olhar o que aconteceu em 2024. Os partidos que saíram fortalecidos das eleições municipais querem mais espaço, porque sabem que vão ter bancadas melhores no Legislativo que tomar posse em 2027, principalmente formando deputados federais, e toda aquela preocupação do governo com a troca de 2/3 do Senado, que pode ter um Senado muito mais hostil do ponto de vista de ter senadores de oposição mais à direita, etc. Como é que você está acompanhando esse cenário, Favete? E daria para a gente, uma das questões mais cruciais, quando o Lula foi presidente, lá atrás, entre 2003 e 2010, ele tanto adotou o modelo de ter articulação política na mão do PT, quanto terceirizar para algum outro partido ou para alguém de outro partido. O próprio ministro, hoje, da Defesa, José Múcio Monteiro, já teve esse papel de relações institucionais. Para essa segunda metade, Favete, dá para a gente vislumbrar se o governo vai sentir a necessidade de colocar alguém de outro partido para cuidar da articulação política diante de todas as dificuldades que teve? Bom, vamos começar por essa última. É um governo que tenta fazer e manter, mais do que fazer, mas manter o mínimo de uma frente ampla. O sistema ele está afunilando, isso é, nós até 2030, em virtude de uma emenda à Constituição que tivemos, que foi a nossa última reforma eleitoral, o sistema está afunilando. Nós já passamos de 34 partidos que estavam inscritos no TSE para algo em torno agora de 12 a 15 partidos efetivos e vamos chegar em 2030 em algo em torno de 8 a 12 partidos efetivos. O que isso nos demonstra? Que o futuro vai ser basicamente o seguinte, Yuri: um partido de situação que ganha as eleições, um partido de oposição e partidos satélites que vão ficar ali em torno de um ou de outro. O que estamos a falar são esses partidos satélites, isso é, aqueles que vão querer declarar uma oposição já em 2026 uma quase evidente candidatura de reeleição de Lula e aqueles que vão querer ficar na situação. E o mais importante, Yuri, uma frente ampla para buscar base eleitoral no Congresso Nacional, ela é extremamente importante para evitar pauta-bomba, muito mais do que para passar alguma coisa. Logo, para passar as questões do governo, mais importante é a articulação do centro de governo. A frente ampla que você traz para dentro do governo, ela é importante para você fazer uma espécie de bunker, sabe? Que evita pauta-bomba. Então o governo vai continuar fazendo um bunker para evitar o pauta-bomba, mas é no centro de governo. E aquilo que você falou. Quem é o Palácio do Planalto hoje? O Palácio do Planalto só tem PT, que é o secretário-geral da Presidência da República, o próprio presidente da República, a Secretaria de Comunicação, a Casa Civil, quer dizer, o centro de governo, ele é petista, quer dizer, apesar de ser um governo de frente ampla. Então, eu acho que é nessa equação aí, Yuri, entre evitar pauta-bomba, que o momento... Já pensou a Thaís ouvindo mais uma pauta-bomba que venha, por exemplo, em fevereiro? Para onde vai o dólar, por exemplo? Então, o governo tem que evitar isso. E, por outro lado, passar as propostas que já estão colocadas é muito mais uma tarefa do centro de governo do que o Ministério da Pesca ou coisa que o seja, com todo respeito a todos os ministérios, evidentemente. Sem dúvida. Eu fico na dúvida, viu, Favete, e é um pouco o que eu ouço da preocupação do mercado, não é minha, eu estou aqui... Mas é tua também, porque senão sobra trabalho para você. Não, é só para provocar o Favete. Não sou eu não, viu, Favete? Mas eu queria te ouvir um pouco, Favete, assim, de como é que você enxerga
Porque o mercado hoje enxerga o governo Lula enfraquecido, com pouco capital político, né? Quantas vezes a gente já discutiu aqui no WW a falta da agenda, a falta do propósito, né? Da premissa na condução das pautas no Congresso Nacional, sempre com uma cara de atropelo e tal. E diante do cenário de mais estresse que a gente está vivendo hoje, os preços dos ativos financeiros são um pouco esse termômetro, a preocupação maior é essa inviabilidade. Nós passamos por isso aqui no primeiro bloco, por esse tema, a inviabilidade da condução de temas importantes para o ano que vem. Como é que você está vendo esse jogo? A reforma ministerial, de algum jeito, pode ajudar, pode colaborar, não só para evitar pauta-bomba, mas para passar também o que é importante? Ela ajuda a não atrapalhar, sem dúvida alguma. Isso é, você tem partidos que querem uma presença maior, você tem partidos que estão em dúvidas, e o governo tem condições, a partir daí, estabelecer um mapa, pelo menos até 2026, para que a chamada governabilidade seja cada vez mais azeitada. E qual é o grande problema, minha amiga Thaís? Esse é um governo que, desde que entrou, é um governo acuado. Veja, os 3 governadores do sul do país são de oposição. Os principais governadores do Sudeste são de oposição. O governo não tem tração no agro, o governo não tem tração em vários setores importantes do PIB brasileiro. É um governo que já começou acuado, até porque o nível de ganho que Lula teve sobre Bolsonaro foi pouco. Logo, é um governo que já começou difícil, evidentemente, né? E tenta, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, do jeito que dá, fazer a governabilidade minimamente funcionar. Pois é, e tudo isso, acho que tem um outro ponto que é crucial, né? Quando a gente fala desta questão de reforma ministerial, a gente não está falando, por exemplo, de equipe econômica. Ninguém tem dúvida de que Fernando Haddad continua, a ministra Simone Tebet no planejamento deve continuar, talvez possa ter uma mudança no MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, se ele for designado, por exemplo, para a defesa, no lugar do ministro José Múcio Mas é uma equipe econômica paralela, né? Exato, mas o cerne da equipe econômica está lá mantido. A questão, né, Thaís, é o quanto tudo isso, e aí queria ouvir o Favete também, o quanto todo esse arranjo é crucial para que o ministro Fernando Haddad recupere parte da força que, ao meu ver, ele de fato perdeu nesses últimos meses, né? E nesse contexto, Favete, queria um pouco do seu olhar, e Jussara também queria te ouvir, nesse aspecto, o quanto esta reforma ministerial precisa não só recuperar o tônus do governo Lula em si, mas principalmente de retomar esta imagem e o poder que havia sido dado a Fernando Haddad no primeiro ano, principalmente, mas aí, porque hoje ele é o principal plano B, caso precise se substituir o jogador principal, que é o presidente, né? Vou completar a pergunta aqui para os dois, porque o Fernando Haddad enfrentou resistência de ministros que são extremamente ligados ao PT. Imagina os que não são. Será que pior ou melhor? Mas os que não são até deram mais respaldo a ele do que os do PT, né? Quem vai? Jussara ou Favete? Vai, Favete. A Jussara sempre primeiro. Olha, eu estava ouvindo vocês falarem e aí tem um detalhe que me chama a atenção. Nessa situação, a gente sabe ali que o ministro Fernando Haddad, apesar desses as últimas semanas bastante turbulentas ali, inclusive ele sendo contrariado dentro do governo, ele está forte e aí aos poucos ele tem o respaldo do presidente Lula e a gente vê em algum momento integrantes do PT que antes eram mais resistentes fazendo mais acenos ao Fernando Haddad. E aí, eu não vejo muitas mudanças na área econômica. Por outro lado, nessa questão toda da reorganização dos ministérios, a grande questão como o presidente Lula, em busca da governabilidade, vai tentar ou não acomodar, por exemplo, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Se diz que, mas será que Arthur Lira vai topar? Porque ele tem os próprios interesses, ele vai tentar ali o Senado por Alagoas, numa candidatura mais de centro-direita. Então, neste momento, que a gente não sabe muito o desenho que está na cabeça do presidente Lula, eu tenho dúvidas, por exemplo, porque quem quer entrar
e quem o presidente Lula não quer que saia. Então, por exemplo, se fala também na saída de Lewandowski da Justiça, e aí acomodaria o Pacheco, o ministro Múcio, que já demonstrou ali várias vezes querer passar mais tempo com os netos, dedicado, mas aí tem uma resistência total do próprio presidente Lula, que já pediu para ele repensar isso, e não foi uma vez, não, várias vezes. Dentro das Forças Armadas, essa é uma saída também que, se ocorrer, será muito sentida. Então, eu também vou deixar aqui uma pergunta para vocês, se vocês têm apostas. Eu tenho uma aposta ali que é difícil, porque tem uma blindagem da primeira-dama Janja da Silva, mas acredito que um cargo que está balançando, não na área econômica, claro, mas é a ministra Anísia no Ministério da Saúde. Sim, porque é um ministério muito cobiçado por todas essas forças políticas e poderia ser a forma de acomodar também Padilha para abrir o espaço ali numa das cadeiras ali do Palácio do Planalto, né? Ainda tem um amplo caminho ali, talvez o próprio presidente Lula ainda não tenha convicção total de como deve ser esse novo desenho da esplanada.